Pode ser Jesus a todos, Deus abençoe. Estamos aqui mais um dia para gravar mais um vídeo no canal Semeando na Semente. Irmãos, o vídeo de hoje que nós vamos gravar foi um vídeo que eu recebi a ordenança de Deus para que eu viesse gravar. Estávamos numa sequência de estudos, mas o Senhor interviu e me mandou gravar esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre o casamento. Hoje nós estamos vendo muita banalização no casamento. O casamento parece que é um copo descartável. O casamento, ele está sendo banalizado, sendo que o padrão bíblico para o casamento ainda é um só. O padrão bíblico para o casamento ainda é vitalício. O casamento é até que a morte os separe. Vamos conferir nas Sagradas Escrituras e vamos iniciar onde tudo começou. Gênesis, capítulo de número 2. Glória ao nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 2, no seu versículo de número 22. Diz assim: da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, Deus, ele leva Adão no profundo sono, como diz, né, no versículo de número 21 em diante. E Deus vai serrar a costela dele. E Deus, ele vai pegar e vai fazer a mulher da coluna de Adão, da costela de Adão. Olha o versículo 21 que diz, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então Deus pegou uma da costela e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, a Bíblia mostra, em primeiro lugar, que o casamento é macho e fêmea. O casamento é homem e mulher. Não tem como crescer e multiplicar, não tem como, louvado seja Deus, aleluia, a humanidade ser procriada, a humanidade crescer em números, homem com homem e mulher com mulher. Não existe essa possibilidade. Esse padrão de casamento, esse padrão de relacionamento, homem com homem, mulher com mulher, não é o padrão bíblico, não é o padrão divino, não é o padrão da família que Deus criou, que Deus formou. Não. E outro padrão que não é o padrão de Deus. Um homem com mais de uma mulher, ou uma mulher com mais de um homem. O casamento é um só. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 19, vai mostrar também da mesma forma. Só que antes de nós chegarmos em Mateus capítulo 19, nós vamos para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo de número 22. Glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 22, que é onde é a instituição, né, da lei mosaica, e é onde Moisés trata do casamento. Deuteronômio capítulo 22, versículo de número 13. Quando um homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça
e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciões da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciões: Eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: Não achei virgem tua filha, porém eis que os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciões da cidade. Então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ele será por mulher, e em todos os dias não a poderá despedir. Olha só, claramente. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de Israel. Olha só, presta atenção. O rapaz casou com a mulher. O casamento ele levava e dava o dote e tudo mais. A consumação do casamento era na relação sexual. E para comprovar que a mulher era virgem, porque o casamento tinha que ser com a mulher virgem, no contexto da época de Moisés, eles colocavam o lençol sobre a cama e na hora da relação a mulher sangrava. Se a mulher sangrasse, de fato ela era virgem, de fato aquele rapaz era o primeiro marido dela. Se a mulher não sangrasse, a mulher tinha se prostituído em Israel. Presta atenção que a mulher tinha se prostituído. Ela tinha feito o quê? Tinha tido relação sexual antes de ser casada. Então, grava isso. Prostituição é relação sexual antes de ser casado. Sem ser casado. Relação sexual entre solteiros. Essa mulher, no caso que Moisés está relatando aqui, que se ela se deitou com o marido e o lençol não ficou sujo, é porque ela fez loucura em Israel, ela se prostituiu. O que era se prostituir? Teve relação sexual antes de ser casada. Isso é prostituição. Aí a Bíblia vai mostrar que se o rapaz estivesse mentindo, olha só que coisa terrível. Ó, versículo 19. E o condenarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Ou seja, tudo que está dito lá em Gênesis, capítulo 2, que a gente leu. Serão ambos uma só carne. Os dois é um só. Aqui, ó, não pode despedir da mulher. Não pode separar da mulher. Não pode. Aí, o texto bíblico mostrou aqui, ó, que eles vão levar, ó, vão levar a mulher na porta, ó, na porta da casa de seu pai, junto com os homens da cidade, vai apedrejar. Por quê? Porque se prostituiu, teve relação sexual sem ser casada, teve relação sexual antes do casamento, então apedreja ela, que ela é digna de morte. Só que o que acontece? A Bíblia, aqui no capítulo 22 de Deuteronômio, mostra isso bem claro. Mostra que se o rapaz achasse na mulher a ausência da virgindade, se a mulher não fosse virgem, a mulher tinha que morrer. Se a mulher fosse virgem, o rapaz tinha que ficar com a mulher e tinha que pagar uma multa, porque ele contou uma mentira. Aí, agora, vamos para Deuteronômio capítulo 24. Olha só, ó, versículo a partir do 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, e ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Olha só, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que,
se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e o despedirá da sua casa. Ou seja, no capítulo 22, casou com a mulher, certo? Casou com a mulher. A mulher é virgem e ele fala que não é. Vai pagar a multa e vai continuar com a mulher, não pode separar. A mulher não é virgem. Agora o que ele vai ter que fazer? Vai ter que levar a mulher na porta da casa do pai para a mulher ser apedrejada. Só que Moisés disse aqui agora, ó, se o rapaz casar com a mulher e nela achar coisa feia, o que está mostrando aqui nesse contexto? Que ela não ser mais virgem. Por quê? Jesus vai mostrar, e vamos abrir aqui agora, ó, no capítulo de número 22, no capítulo 19 de Mateus, melhor dizendo, ó. Capítulo de número 19 de Mateus. Olha só que coisa tremenda, ó. Versículo 8. Olha só para a gente entender Deuteronômio 24, versículo 1, ó. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Deuteronômio 24, Moisés, ele permite separar, ele permite abandonar a mulher, mas Jesus fala assim, mas no princípio de quê? Na criação e também no princípio da lei, em Deuteronômio 22, não foi assim que Moisés fez, não foi assim, mas por causa da dureza do coração, porque o que acontecia? O pai da menina dava a menina em casamento, e a menina era prostituta, por quê? Porque tinha tido relação sexual sem ser casada. Aí o menino que casa com ela, na hora que tem a relação, acha coisa feia nela. Na hora que ele tem a relação, possivelmente a menina não é mais virgem. Por quê? Porque o Jesus está falando que é por causa da dureza de coração que houve o divórcio. Então foi porque o povo não queria obedecer. Essa é a dureza do coração. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 7, está escrito, como diz o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quando o povo ouviram a palavra, quando o povo ouviram os mandamentos, eles endureceram o coração para não obedecer. Por quê? Porque o pai da menina, que não era mais virgem, não queria que a sua filha morresse. E o pai do menino que casou com a menina, que tinha que ser virgem, mas não era, também não queria que que o menino ficasse casado com ela. Então o que Moisés permitiu? Repudiar. Só que Jesus reprova essa atitude que Moisés teve. Moisés permitiu, ó, Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar. Ou seja, por causa da dureza do coração do homem, por não querer obedecer, Moisés permitiu repudiar, Moisés permitiu separar, mas no princípio não foi assim, ou seja, Moisés permitiu, mas Deus não permitiu. Moisés permitiu, mas o Pai não permitiu. O Pai Celestial não permitiu. O padrão que Deus criou, casamento, é um só. Macho e fêmea, homem e mulher, até que a morte os separe. Olha só, vamos olhar aqui, ó, versículo de número 4, ó, de Mateus 19. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está mostrando claramente, quando os discípulos falam, Moisés permitiu dar carta de divórcio, Moisés permitiu repudiar a mulher, mas Jesus disse assim, ó, o que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, Moisés permitiu, mas Deus não. É a mesma coisa você pegar a areia e o cimento e unir a areia e o cimento. Depois você não consegue mais separar, pegar a areia novamente pura e o cimento puro novamente. Por quê?
de dois fez um. Aqui é uma ilustração do casamento. É um homem e uma mulher. Quando casa diante de Deus, se torna um só. Então, não pode ser quebrado esse vínculo diante de Deus. Vamos falar daqui a pouco sobre a questão do adultério, a questão do divórcio e a questão da prostituição. Porque muitas pessoas estão fazendo uma inferência no texto, muitas pessoas estão ferindo o texto no versículo de número 9. Só que nós não vamos entrar no versículo 9 agora. Nós vamos para Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10. Depois nós vamos voltar lá em Mateus. Marcos, capítulo 10. No versículo de número 5 em diante. Olha só. É a mesma narrativa. Ó. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Aonde? Em Deuteronômio 24. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e iniciar a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. E em casa tornaram seu discípulo a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Ou seja, eu sou casado com a minha esposa, Tatiane. Se eu me divorciar dela por qualquer motivo, qualquer um motivo, traição, mentira, briga, o que for, se eu me separar dela e me divorciei e casei de novo, Jesus está dizendo aqui, ó, aqui ele não está dando margem para nada, não dá nem para a gente fazer um debate sobre algo aqui, igual tem em Mateus 19, não dá para fazer nenhum debate. Ele fala: quem for casado e deixar a mulher e casar com o outro, adultera. Se a mulher é casada, deixar o marido e casar com o outro, adultera. Ou seja, se eu separar da minha esposa e casar com outro, com outra mulher, adultério. Se a minha esposa separar de mim e casar com outro homem, adultério. Aqui Jesus deixa bem claro. Vamos para Lucas, capítulo de número, glória a Jesus, 16, versículo de número 18. Ó, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ou seja, se eu deixar minha esposa e casar com outra mulher, estou em adultério. E se vir um homem solteiro e casar com a minha esposa, entra em adultério também. Por quê? Porque eu e ela somos uma só carne. Tanto eu com a pessoa que eu tô depois de me separar dela, estou em adultério, quanto ela com a pessoa que se juntar a ela está em adultério também. Só que agora nós vamos voltar. Aqui está muito claro Marcos 10 e Lucas 16. Vamos voltar para Mateus, porque o grande debate, a grande discussão é Mateus 19 e Mateus 5. Mateus 19, versículo 9, diz assim, ó: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha só, presta atenção. Presta atenção que Jesus fala aqui a palavra, ó. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Qualquer que deixar sua mulher. A palavra, eu tenho aqui, ó. Olha o significado da palavra repudiar: largar, rejeitar, desamparar e abandonar. O significado da palavra divorciar: separar-se judicialmente ou juridicamente. Então, o termo aqui, prostituição, não está relacionado a casais casados no papel direitinho. O termo prostituição, lembra, voltando lá em Deuteronômio 22, se a menina tiver a relação com o marido na noite da núpcia, no casamento, e ela não sangrar, ela tem que ser levada na porta do pai e ser apedrejada. Por quê? Porque ela se prostituiu em Israel. Por que ela se prostituiu? Porque ela perdeu a virgindade com outro homem sem ser casada. Então a prostituição que a Bíblia mostra, nesse versículo aqui tem muitos outros,
é a relação sexual sem ser casado. Aí tem um grande problema. Por quê? Porque a palavra prostituição e a palavra adultério, todas duas são relações sexuais ilícitas e todas duas são imoralidade sexual. Todas duas são. E aqui que está o problema. Por quê? Por prostituição e adultério ser imoral e ser relação sexual ilícita, o que acontece? Falam que é a mesma coisa, só que não é. Se você analisar a palavra prostituição no grego, é porneia. E se você analisar a palavra adultério no grego, é moicheia ou mocheião. Ou seja, não é a mesma coisa. Ainda que eu trair a minha esposa seja imoral, ainda que eu trair a minha esposa seja ilícito, não é prostituição. Por quê? Porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, olha só que coisa tremenda, a Bíblia é tremenda. A Bíblia é tremenda. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo? Olha só. O que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mas o que adultera? O que significa adultério? Tá aqui, tá tudo anotadinho aqui, ó. Adultério, infidelidade conjugal. Então, se eu me relacionar com outra mulher, se eu separar da minha esposa e ficar com outra mulher, não é prostituição, é adultério, porque eu sou casado e ela ainda está viva. Aí, qual é a questão agora? Eles pegam o texto de Mateus 19, que está escrito prostituição, e falam, não, é prostituição e adultério é a mesma coisa, porque as duas é imoral e as duas é ilícita. O Novo Testamento é escrito em grego, e a palavra precisa ser analisada no seu contexto. A palavra no grego, porneia, prostituição, moicheia, adultério. São duas coisas completamente distintas. E eu vou te provar que tem versículos bíblicos mostrando as duas palavras separadas. Olha só. Um dos versículos é o próprio Jesus Cristo falando. Mateus 15, 19. Olha aqui, ó. Olha só que coisa tremenda, ó. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição. Olha só. Aí ele vai continuar. Furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, se prostituição e adultério é a mesma coisa, que Jesus vai falar no capítulo 19 mais na frente, por que no capítulo 15 ele fez separação das duas coisas? Prostituição é uma coisa e adultério é outra coisa. Aqui está claro. Ele fez a separação das duas coisas. Quer ver outro texto que mostra a separação das duas coisas? Hebreus, capítulo 13. Hebreus, carta aos Hebreus, no seu capítulo 13, versículo de número 4. Olha só que coisa tremenda, ó. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, olha só, aos que se dão à prostituição, um grupo, e aos adúlteros, outro grupo. Agora, olha a fala no plural, ó. Deus os julgará. Se fosse a mesma coisa, não era para ter citado dois grupos. Não era para ter citado que Deus os julgará. Era para falar Deus os julgará, porque o adúltero e o prostituto é a mesma coisa. Só que, biblicamente, não é a mesma coisa. Aí, como que nós vamos fazer? Você crê que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Eu também creio. Então, como a gente resolve esse problema, entre aspas, que muitos interpretam, muitos trazem para nós, como se fosse um problema, Mateus 19 e Mateus capítulo 5, que Jesus fala isso, que só quem está em prostituição, que no caso é quem está tendo relação sexual sem ser casado. Quantas pessoas que você conhece
que é marido e mulher, mora junto, mas não são casados. Essas pessoas podem repudiar, essas pessoas podem abandonar, largar uma a outra. Essas pessoas sim. Agora, quem está casado, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. A própria Bíblia se explica. O que está complicado, aparentemente, de entender em Mateus 5 e em Mateus 19, olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever. Você crê na Bíblia, então você crê que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Olha só. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Opa, olha só, ó. Todavia aos casados mando, é um mandamento, não meu, mas do Senhor. Olha só o que Paulo está dizendo. Que a mulher não se aparte do marido. Não se aparte, não separe do marido. Agora, ó. Se porém se apartar, se porém se separar, ele não está dando a permissão para separar. Ele está dizendo, se você escolher se separar, ó, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido. Mas Paulo, quem foi que disse isso? Jesus. Aonde que Jesus disse isso, Paulo? Mateus 5, Mateus 19, Lucas 16 e Marcos 10. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica o que a gente tem dificuldade de entender em Mateus 5 e Mateus 19. Só que se você pegar o significado da palavra prostituição e adultério, você consegue fazer a separação do texto de Mateus 19 e Mateus 5. Só que para comprovar que a interpretação que dizem de Mateus 19 e Mateus 5, que se for adultério pode casar de novo, para comprovar que essa interpretação está errada, olha aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Vou ler de novo. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte-se do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Separou? Ele te traiu? Aconteceu alguma coisa? Você não quis mais ficar? Fique sem casar. Marido, não deixe a mulher. Não deixe a mulher. É sério demais. A palavra de Deus é muito séria, irmãos. A gente precisa meditar nas escrituras. Um texto que é difícil de entender, outro texto traz a clareza para nós. Então, se eu creio que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que seguir o que os apóstolos escreveu, o que Jesus escreveu, o que os homens de Deus que foram inspirados por Deus para escrever. Você pode duvidar de mim, da minha interpretação que eu trago no texto bíblico, mas você não pode duvidar dos apóstolos que foram inspirados para escrever. Por quê? Porque está aqui claramente, ó. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor. Paulo está explicando o que Jesus disse, ó. Não sou eu que mando, é o Senhor que manda. É casado? Não se aparte do marido. Se se apartar, fique sem casar. Aí ele vai fechar no versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo tempo em que o seu marido viver. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A mulher casada, em todo tempo que seu marido estiver vivo, ela está ligada pela lei. A lei de quem? A lei de Deus. Mas se seu marido, se seu marido morrer, se ele falecer, fica livre para casar, contanto que seja no Senhor. Então, só pode casar novamente se houver falecimento. Se não houver falecimento, mas Deus me chamou para ser feliz. Mas Deus quer minha felicidade. Mas Deus não vai anular a palavra dele para dar felicidade para ninguém. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então a felicidade que Deus tem para nós é baseada na sua palavra, que segundo Hebreus capítulo 7, é imutável a palavra de Deus. É imutável, não muda. Não é porque alguém está interpretando errado que Deus está falando que está certo. Não, o que está certo é o que está escrito na palavra de Deus. Prostituição, relação sexual entre solteiros, adultério, relação sexual entre casados
fora do casamento ou divorciados que se casam novamente. Então, quando que eu posso casar novamente? Quando a minha esposa falecer ou quando o marido falecer. Quando que eu posso ter relação sexual? Quando casar. Somente quando casar. Então, irmãos, essa foi a primeira parte desse vídeo. Nós vamos fazer a segunda parte para a glória do nome do Senhor Jesus.